Oi, pessoas. Quanto tempo, hein? 22h10 e eu tô aqui, ó, no chazinho de camomila. Agora vai. Já faz aí uns 15 dias, já tô na terceira caixinha, eu acho, sei lá, 20 dias. Agora eu tô com esse negócio de tomar um trem chá antes de dormir. Só que o problema, gente, é o seguinte. Modo que eu tomo chá, mas aí modo que eu boto açúcar. Açúcar. Então, tão gostoso, né? Um açúcar, né? Docinho. Ai, queria tomar natural. Mas fica sem graça, né? Será que um dia eu consigo? Ó. Enfim, morrendo de dor de cabeça. Os olhos coçaram, secaram. Já tomei aqui meus remedios. E agora um chazinho. E até que tá ajudando um pouquinho, viu? Nem todo dia. Mas até que tá. O bom seria tomar o natureba mesmo, né? Porque esse é de caixinha. Eu tentei tomar com mel, gente, mas eu não sou muito fã de mel. E tira também o gostinho do chá. Já não tem gosto, né? Mas eu super recomendo que esse friozinho, tomar um chazinho de camomila. É muito bom pro intestino, tá? Vai te ajudar. Agora, eu tava com vontade de tomar o chá de erva cidreira. Mas, na verdade, gente, eu queria tomar o chá de erva cidreira da planta, né? Natureba. Mas aí, né, meu marido comprou de caixinha. Porém, eu tomei, mas o chá de erva cidreira me fez mal. Cai a pressão. Eu acho que vai ser bom para quem tem pressão alta. Tenta aí, gente. Porque a minha, como já é baixa, despencou. Então, tô aqui no chá de erva doce. Erva doce não, mentira. Chá de camomila. Erva doce não gosto muito, não. Mas o erva cidreira me relembra, né? Casa dos meus pais, chazinho quando você tava com tosse. Enfim. Ainda tô com vontade de tomar o chá de cidreira da plantação. Eu vou arrumar. Mas é isso aí. Pena que eu coloco açúcar, né? E aí minhas borboletinhas aqui. Boa noite para vocês. Beijos. Bons sonhos. Para mim não é bons sonhos não, porque a fábrica aqui de fazer sonho tá terrível. Vamos aparecer aqui na tela que eu tô o caos da humanidade. Hoje foi trash. Se fosse só hoje tava bom, né? Cabeça explodindo todo dia. Jesus. Gente, aproveitando a hora do chá, nada a ver lé com cré, mas eu postei um banner aí da minha loja Natura e estamos com uma promoção comprando um caiaque que tem a ondinha. No próprio site vai estar explicando certinho quais estão participando, tá? E tem caiaques em oferta, feminino e masculino. E você vai cadastrar e vai concorrer a viagens e prêmios instantâneos.
clica lá no link ou na foto que você será direcionado diretamente para a minha loja Natura, tá, gente? A loja Natura é oficial do consultor, tá? Aí vocês vão estar me ajudando aí a ganhar a minha comissão. E é totalmente seguro, normal. A Natura que vai te entregar, não tenho acesso aos dados pessoais, tipo cadastro, CNPJ, CPF, RG, essas coisas, nada. Tá bom? Aproveita aí. Concorre aí para ir para Fernando de Noronha, pensou? Depois, na hora que eu tiver melhor... Ai, na hora que eu estiver melhor, visualmente, mentalmente, hoje eu tô bem exausta. Parece que eu fui carpinar café. Antes fosse bom, né? Então, mas dá uma olhada aí nos posts. E, aliás, gente, segue a minha página lá que eu mudei o nome. Aliás, eu sou a dona das páginas, né? Eu vivo trocando, mas a Natura também, por exemplo, o link da Natura também mudou, eles também mudam. Enfim, depois qualquer hora eu explico que isso é ruim pra gente, mas é bom pra eles, mas enfim, a gente luta com o que a gente consegue, né? A gente não consegue competir com a própria marca, mas faz parte, né? Não concordando com as atitudes das fabricantes e tal, que não consideram muitas consultoras mais, na verdade, 99%. Mas a gente tá na luta devagarzinho, né? Quase parando, mas estamos aí. Faz o cadastro lá, gente, tá? Na hora que eu tiver em condições, eu vou fazer um sorteio para quem fizer o cadastro. Vamos ver, tô planejando aqui, para incentivar pelo menos o cadastro. Porque depois vocês recebem as ofertas maravilhosas, cashback, tá? E aí eu posso estar auxiliando na compra. Mas aproveita essa oferta aí. Se tu é pobre igual eu falei classe pobre, agora há pouco eu tava conversando com as minhas irmãs. É sobre vendas, né? E tá muito difícil. A gente não consegue, que nem eu falei, concorrer com as próprias marcas, né? Elas estão em todos os marketplaces, elas têm o site próprio, elas têm as lojas, e nós, as formiguinhas, que trabalhamos há mais de 10, 5, 20 anos com essas marcas, nós fomos praticamente quase descartadas. Então é assim, muito esforço, pouco dinheiro, nós estamos aí. E eu tô falando assim, lentamente, que a minha cabeça tá explodindo. E pra variar, né? Eu acordo com a cabeça explodindo de dor, e geralmente vou dormir com a cabeça explodindo de dor. E hoje pegou os olhos. Aí eu pinguei um colírio que a Amanda, a minha filha, pingou aqui, deu uma melhorada, mas eu tive que ficar umas 3 horas descansando os olhos. E hoje eu dormi 1h30 mais ou menos depois das 8 horas. E igual eu falei, eu até consegui, na verdade hoje, essa noite eu consegui dormir umas 3 horas. Não teve muito acréscimo, apesar desse chazinho aqui não ser o natureba totalmente, tem me ajudado um pouquinho, sabe?
é a fé no chá, né? Nada faz milagre. Mas eu dei uma ajeitada nas redes sociais aí, no TT também. Tava tentando recuperar umas contas, tem uma que eu não tô conseguindo, porque eu fico gosto de ficar criando nomes, coisas de Cisa. E depois eu não consigo nem lembrar tanta coisa que eu faço. É bom que eu aprendo algumas coisinhas, mas não significa que tá dando retorno financeiro, né? Isso é em vão, na verdade, né? Mas a gente quer... Hoje todo mundo quer estar visível, né? Quem não é visto não é lembrado. Mas... não é fácil você conseguir, como se diz, fazer vendas online, mesmo a gente tendo lojas oficiais autorizadas, né, no hot site das marcas, as pessoas não confiam na gente. Isso é normal, né, porque acha que são links falsos e tal. E ainda tem muita gente que não sabe comprar online, ou tem medo, né? Já tá bastante avançado nesse quesito, né? Mas tem quem gosta de comprar ainda na loja, ou de alguma consultora, mas tá bem difícil, viu? Não é só pra mim. Eu não sou parâmetro no momento, né? Nos últimos anos. Já fui. Mas não consegui desistir total. Eu preciso trabalhar, mas tá bem difícil. Eu perdi praticamente quase todos os meus clientes por falta de dar assistência. Você perde para concorrência e é normal, por N questões que alguns aqui que me conhecem já sabem, e enfim, eu não dou mais conta do que eu dava antes, né? Por conta de tudo que alguns aqui já sabem. E não adianta também a gente entra aqui, no caso eu tô entrando, e várias pessoas que querem ser visíveis e girar e precisar ter lucro, não só ficar postando em vão, mas as redes sociais não nos pertencem, né? Elas têm as regras delas. Elas não entregam conteúdos. Então, na verdade, é como se pra gente que é peixinho bem pequeno, assim, num barzinho, bem titiquinho, você tem que fazer mais ou menos igual quando você começa a trabalhar com uma revista na mão, informando as pessoas que você está começando a trabalhar, né, com esse tipo de revenda por revistas, ou mesmo que seja uma loja, né, tudo, nenhuma das opções são fáceis, é muita persistência, muita luta, enfim, não é só para quem é revendedor. Mas diante das atualizações aí digitais, né, desse mundo digital, os pequenos estão maus lençóis, gente. Hoje você tem que trabalhar, não é mais nem o dobro. Olha, é umas 10 vezes mais para ganhar bem menos. E tá bem difícil.
eu não sou parâmetro, que nem eu falei no momento, né? Mas eu sei que o pessoal está em dificuldade. Tá bem competitivo, porque você vende as marcas que você não tem condições nenhuma de competir com elas, né? Quem é a gente na fila do pão? Diante de uma empresa, né? Vamos colocar aqui, vamos colocar assim. Mas ou você tenta um emprego CLT ou você luta dessa forma. E é desanimador. Mas eu ainda não desisti de tudo. Todos os dias eu penso em desistir. Todos os dias. Há mais ou menos, no mínimo, 7 anos. Mas eu gosto do que eu faço. Tô com saudade das minhas clientes, que eu não consegui atender mais. Tenho saudade de... Na verdade, as clientes se tornam amigas clientes. Você é muito bom você trabalhar no porta a porta. Era uma coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida, porque eu nunca gostei de vendas. Eu sempre gostei do mundo corporativo, de papel. Aliás, papel na minha casa é que não falta, adoro ficar escrevendo. Às vezes eu começo a escrever, fazer algum plano, alguma coisa, de mandar mensagem, agora que tem o WhatsApp, papapá. Mas eu não tô dando conta, essa é a realidade. Infelizmente, a privação de sono, você fica sem vida. Exatamente, sem vida. Você só pensa em querer dormir e ainda não consegue. No meu caso, mas eu não sou parâmetro. Quem me dera se eu conseguisse. Eu queria não queria ter nada disso, mas eu gostaria que a minha depressão fosse aquela depressão que eu dormiria o tempo todo. Mas não. O meu cérebro é um trevo o tempo todo. Eu durmo um pouco contínuo, quando não dá muito BO, que não durmo nada. E sonho muito. Sonho muito e eu acordo com sonhos atordoadas, vivente. Então me dá muita dor de cabeça. Porque eu estou dentro desse sonho, eu vivo aquilo, para mim é real. Então, me afeta fisicamente, mentalmente. Gente, eu queria... Essa semana passada, eu consegui ter uns 3 sonhos contínuos de dias diferentes, sequenciais, dando continuidade da onde eu parei no sonho. Vocês não têm noção o que é isso. Eu não sei pronunciar, mas eu falo que até os caras mais expert em criar roteiros de filmes, coisas inimagináveis, eu sonho. É surreal. Eu falo que eu gostaria de ter assim, ó, um chip na minha mente, sabe? Que conseguisse captar
sequências de sonhos, de dias diferentes. E é surreal. É surreal. Nem todo mundo vai acreditar nisso, porque tem pessoas... Dizem que todo mundo sonha, mas as pessoas que dormem bem, elas não vão lembrar. Ou elas vão lembrar assim que elas acordarem algum pedacinho, mas elas vão estar com um sono reparador. Isso não vai fazer a maior diferença na vida dela, no cotidiano dela, no dia dela, no hoje dela, que ela tem que fazer tudo que ela tem que fazer. Ela não vai nem ficar lembrando o que ela sonhou. Mas os meus sonhos, gostaria muito. Eu teria que fazer um livro dos sonhos, eu falo. Fábrica dos sonhos. Porque eu falo que nem... Como que chama? Eu não sei pronunciar, eu ia procurar na internet, mas aí eu resolvi entrar aqui. Spielberg, eu não sei falar. Quando você assiste filme, antigamente parecia esse... Sei lá se é o nome de alguém. Ser produtora. E... Nem eles conseguem. Lógico, tem filmes bizarros, né? Mas, assim, coisas que você não imagina. Na verdade, hoje, eu digo que eu não sou muito de assistir filme nos últimos tempos, mas eu comecei a assistir alguns para que meu cérebro focasse em alguma coisa. E eu consegui assistir algumas séries e tal. Me entendia um pouco, porque eu não assistia filmes... Nunca fui de assistir muito, mas eu gostava mais de novela. Mas enfim, de vez em quando... Mas eu gostava, né, na juventude, assim, quando dava, né? Quando dava, na verdade, quando eu não trabalhava, né? Eu comecei a trabalhar cedo. E os filmes eu assistia na minha amiga Cuca. Cuca Boca Leite, gente, segue ela aí. E enquanto ela dormia, eu ficava assistindo os filmes até tarde, né? Mas também não era muitos e não era, né, filmes assim tranquilos, né? Mas eu nunca tive muito hábito de assistir filme, não porque eu não gosto, mas por questões mesmo de tempo, quando eu comecei a trabalhar e quando eu era menor, por questão de... Na casa dos meus pais nunca teve televisão, então o que eu fiz mais da minha vida foi ler. Eu lia muito. E hoje eu não tô conseguindo mais ler por conta da visão. Meu óculos para perto, eu enxergava muito bem de perto. E eu lia muito rapidamente, eu entendi o que eu estava lendo. Mas hoje eu tenho muita dificuldade, eu preciso mudar meu óculos, sei lá, ele é bifocal, trifocal, quadrifocal, na verdade. Então eu tô com um pouco de dificuldade. Eu gostaria de estar lendo, em vez de pareando aí com assistir filmes e algumas séries que eu comecei a assistir que eu nunca tinha assistido. E eu me entendi, na verdade. Eu acabei uma série agora, aliás, muito bacana. Eu gostei, mas eu não vi a hora que terminava, porque aquilo eu fico muito bitolada e ansiosa, me cria uma ansiedade. Então eu fico assim maratonando aquilo, não é bom pra mim, na verdade. Tem que ser umas coisas mais curtas. Mas beleza, me dá umas crises, mas eu continuo, dou um espacinho e tal. Eu tô falando lentamente, não sei quem vai ter paciência de ouvir. E hoje, tentando aí mudar algumas coisas nas minhas páginas, adoro criar páginas, gente, adoro fazer, não sei, de vez em quando me dá
um tilt de ficar criando nomes, virou vamos dizer, uma compulsão. E não que isso vai dar dinheiro ou resultado, mesmo porque você tem que ter conteúdos, né? E não precisa ter 200 páginas. Mas eu acabo aprendendo um pouco mexer no que eu desconheço. E eu tô falando pausadamente, que eu já falo um pouco pausadamente, porque hoje eu tentei ficar bastante tempo acordada e consegui, porém eu fiquei muito exausta, como se eu tivesse, eu vou dizer, carpinado, tá? 200 hectares de café. Ou de cana-de-açúcar, né? Que acho que é melhor, porque café você faz colheita, né? Então, mas enfim. E por ter ficado um pouquinho mais na tela do celular e por conta de todos os processos que eu passo de privação de sono e falta de energia e tal, então a minha cabeça explode, meu crânio dói muito. É só remédio que desce pra goela abaixo. Nos últimos tempos eu tô sentindo dor no estômago, que era uma coisa que eu não sentia. E pra mim não é nem um dia de cada vez. É uma coisa de cada vez. Aí quando eu costumo falar bipolar, né? Mas dizem que eu não tenho bipolaridade. Mas quando eu fico mais agitada, é claro, gente, eu não consigo fazer tudo que ficou para trás. Porque quem é vendedor e quem trabalha, obviamente, o trabalho é uma constância, né? Você não vai conseguir só um dia, dois que você tá bem, resolver tudo que ficou para trás, ou falar, hoje eu vou dar conta, mas eu não dou conta. Então eu tô tentando, por mais que eu mentalize, uma coisa de cada vez, ainda falta muita força, não é nem de vontade, é uma força maior que te faz desistir. E um dia ou outro, você fala, não, eu preciso. Mesmo porque você entra em colapso mental e estresse de não dar conta dos básicos da vida de uma pessoa. E eu sei que as redes sociais não me trouxeram nenhuma fonte monetária e nem mesmo clientes novos na realidade, porque o trabalho porta a porta, o trabalho de consultoria de vendas de revista é árduo, é tipo assim, não que seja só ele, óbvio, né? Tudo é árduo, né, no trabalho, né? Tudo é conquista, todo começo é difícil. E uns são mais, outros uns poucos menos, mas para quem está passando é uma dificuldade, né? A gente não pode diminuir a dificuldade de cada um, mesmo que seja um médico que está começando, um trabalho novo, que você passa por muita coisa, e não é diferente. Mas conquistar clientes novos é difícil para uma consultora autônoma de vendas de revista, assim como uma loja nova, né?
É quando uma loja nova se abre e a pessoa não tem, não vende aquele produto já como autônoma e tenha alguns clientes fiéis, alguns clientes. Se ela simplesmente abrir uma porta e encher uma loja, não significa que ela vai vender horrores ou ela vai faturar alto, vamos dizer assim, faturar médio e não vai ter dificuldades, né? E eu nem lembro, eu dei uma misturada aqui nas conversas. Mas, gente, por exemplo, as marcas estão todas no marketplaces mais influentes, obviamente. Aí como você vai competir? Nem quem costuma competir no marketplaces com já outros consultores, acredito eu que vão ter dificuldades, imagino. Porque, infelizmente, por mais que a gente mostre a nossa cara, por mais que as pessoas conheçam que você vende Natura, Avon, Boticário, etc., seja o que for, e você abre uma lojinha online que seja, ou que você posta o seu link que é seguro, que a pessoa te conhece, ela não clica para comprar de você. Ela se sente insegura e é normal. Então também não é fácil. Eu ainda não consegui essa proeza. E olha que eu estou na loja oficial Natura de consultor desde 2014, que foi quando abriu o sistema pra gente. Mas enfim, as regras são da empresa, ela muda também o tempo todo. Tanto é que o link foi mudado várias vezes, então tudo que você postou daquele link, você perde. Então é um trabalho meio desvalorizado que você tem que começar do zero, na verdade. Porque antes não era minha loja.natura.com/consultoria, eu mudei agora para Lorecisa, porque era Cisa Fé, porque eu tinha que mudar já, não ia fazer diferença nenhuma. Mas já mudou para vários links, né? Vários websites de link com nomes diferentes. E isso impacta muito também para quem, no caso, não é o meu, que trabalhou e conquistou clientes como se fossem clientes físicos, que deram assistência a essas pessoas, e inclusive que se a pessoa que conseguiu fazer muitas vendas na época desvincula agora. Então, a pessoa vai receber o e-mail da empresa, ela não vai acessar o seu site, entendeu? Então, você tem que dar assistência para não perder para a própria concorrência da marca que tu representa. Então, a consultora tá, tipo assim, abaixo do cu do cachorro, mas a gente segue. Porque a gente gosta de usar os produtos e eu gosto de fazer isso. E eu gosto de atender o porta a porta, de criar clientes amigos, que viram amigos clientes e que te ajuda, na verdade, né? Porque sabe que você precisa trabalhar. Então, eles fazem essa parte pra gente. E é muito gratificante.
E eu, como faz tempo que eu não atendo várias pessoas que eu perdi numa carteira aí de, sei lá, umas 100, 120 clientes, claro que não ativos todos os meses que eu atendia, eu não tô nem com meia dúzia que por acaso pede alguma coisa, mas eu já não estou estocando assim como a maioria das consultoras não estão. Então a gente perde venda porque você não tem um pronta entrega e as pessoas são imediatistas. Então tá bem minguado. Que nem eu disse, eu não sou parâmetro, porque eu não tô me dedicando como antes, né? Senão eu estaria um pouquinho melhor. Mas eu não consegui desistir de uma vez, que é o que eu gosto e uso esses produtos. E, enfim, você pega amor ao seu trabalho, mesmo que ele tá, tipo assim, na falência, né? Mas desanima bastante, porque você tem que ter muita energia e você tem que trabalhar, logicamente, com constância. E venda é constância, muita constância, como qualquer outro trabalho, né? Mas a gente, como é autônomo, você não, eu faço mais corpo mole, assim como outras pessoas estão também na mesma situação por N questões. Mas a gente foi bastante afetado por essas questões, principalmente da marca Natura e a Avon, inclusive a Jequiti, que entraram, obviamente, acompanhando, né, a era digital, porque eles não poderiam ficar para trás. Ok, as regras são deles e eles têm todo o direito, mas o trabalho formiguinha que a gente fez durante anos, eu mais de 17, pessoas mais de 20 e poucos anos, entrou em total dificuldades. Ninguém está como antes. Isso eu posso ter certeza absoluta. Pelo menos as que eu conheço. As que estão se dedicando mais, obviamente, logicamente, tem mais resultados. Mas igual antes, acredito que não. E, enfim, qualquer hora eu falo mais sobre isso, mas é isso. Eu resolvi falar só por um desabafo. E o ruim do marketplace, do website que a gente fica aí postando, é que realmente a pessoa vai olhar o meu post ou de qualquer outra pessoa e não vai confiar. Ela vai clicar e vai ver e vai entrar no próprio site da marca, vai comprar no marketplace que tem a marca oficial, que vocês sabem quais são, e bastante gente que antes vendiam bastante lá nesses marketplaces, com certeza vão ser bem afetados, que a gente não tem como concorrer com uma fabricante ou uma distribuidora com preços arrasadores, que a gente não, nem a gente consegue, com o lucro que a gente tem, que não é muito, acompanhar as promoções de um fabricante, né? Então, talvez seja o fim, já tá quase no fim, eu acho, de consultoras. Pelos vídeos que eu ouvi de algumas pessoas comentando sobre isso, a gente foi mesmo, tipo assim, descartada, na verdade, praticamente. E é muito triste, porque a gente dedicou uma década, né, desculpa,
2 décadas, 3 décadas. E agora a gente não é nada. A gente era uma formiguinha mesmo. A gente fez um trabalho formiguinha, que agora foi por água abaixo. Então, se você quer vender, ganhar um dinheirinho, você tem que lutar muito. Você tem que vender, que nem eu falei. O triplo, quádruplo, para poder ganhar o que você ganhava antes. E as pessoas, como eu falei, é imediatista, então, se você estava acostumada, obviamente, quem vendia mais é ter produtos pronta entrega, porque a pessoa quer um presente, ela quer para ontem. Ninguém fica... Geralmente a pessoa não se programa, fala assim, tá acabando o meu creme, eu já vou pedir para minha consultora. Entendeu? Então, ela vai aonde tá mais fácil, né? Não vai ficar esperando tu fazer um pedido. E é bem triste isso, sabe? Eu vou deixar aqui no chat, gente, eu não vou me mostrar, não. Hoje me deu um baque, tipo... Sei lá. Se fosse só hoje, como eu falei, tava bom, né? Mas... é tudo em vão, né? Sei lá como que é. Você luta, você rema. Eles mudam as normas. E mesmo que vocês, pessoas que se dedicaram mais, dançaram, vamos dizer assim, para pessoas entenderem isso. E isso porque, por exemplo, o Silvio Santos, né, a Jequiti, eles falavam, eu lembro até hoje de uma fala do Silvio Santos, ele falava assim, a gente não vai vender em sites. Eu pensava, duvido, porque a Natura, Boticário fez o processo inverso da Natura, né? Mas a Natura, a gente achava que, diziam que não, né? Diziam que não ia impactar uma consultora. Infelizmente, hoje impactou muito, mas muito mesmo. Eu diria, sei lá, talvez não chegou a 90%, mas talvez agora nos últimos 2 anos chegue a 90%. Por causa das dificuldades das pessoas que eu conheço, que não são poucas, de anos de amizade, né, de coleguismo profissional. E o autônomo, na verdade, de vendas, ele é considerado, como se diz antigamente, um mascate, né? E a gente consegue fazer mais a venda fiado, ok, beleza, a gente tem clientes maravilhosos, a gente leva calote, a gente demora para recuperar a perda, né, desses produtos, porque a lucratividade é pequena, a rotatividade não é mais suficiente. Enfim, antes ainda era melhor, né? Mas hoje tá tipo assim, só os guerreiros estão na luta, gente. Uns guerreiros estão mais firme, outros estão meia boca, ou porque usam os produtos que a gente gosta, se habitua e não desapega. Alguns conseguem sim desapegar, mas a maioria que eu conheço não. E porque se torna uma coisa que a gente gosta de fazer e cria-se muita amizade.
gostei muito dessa parte. Eu particularmente nunca gostei, que não disse, nunca gostei de vendas, porque eu conhecia vendas de você ficar em posição dentro de uma loja, como se você fosse uma estátua que você tinha que manter uma postura em pé o dia inteiro, sem poder sentar um minuto, trabalhando mais de 12, 14 horas, e é insano. Eu vivi 3 meses dessa experiência, apesar de de saber que eu não gostava, e não deu certo, porque eu não me adaptei. Eu acho que não é fácil não ser vendedor e ficar tanto tempo em pé, né? Porque ainda mais antigamente se exigia, né? Que você não podia sentar um minuto. Na verdade, você não conseguia nem tomar uma água, nem ir no banheiro direito. Mas enfim, então a venda direta, a venda de autônomo, você faz o seu horário. Mas qualquer motivo, se você não for uma pessoa consistente, persistente e saber que você tem que levantar e fazer o que você tem que fazer, não é a mesma coisa que você levantar, pegar sua bolsinha e ir para um trabalho que lá você vai ter que cumprir a sua carga horária. Então, o vendedor autônomo ele tem que ter como que se diz, ele tem que considerar como se você estivesse indo trabalhar numa empresa, esqueci o nome agora, porque senão um chama daqui, outro chama dali, um dia você tá com mais preguiça, um dia tá chovendo, um dia tá sol demais, um dia, enfim. Você vai dando desculpas. Tem hora que também não dá o horário, nem pro horário do cliente para você atender ele, porta a porta, e nem o horário para você. Que geralmente quem é consultor autônomo, geralmente são pessoas ou que gostam, que é a minoria, eu acredito, mas que teve filhos, enfim, é uma segunda opção de renda extra. E às vezes trabalha meia boca mesmo, só para consumir, enfim, tem N situações. Você tem que encarar como um trabalho normal, mas você tem que ter muita disciplina, é isso que eu queria lembrar. E a maioria não consegue ter essa disciplina, a não ser quando a pessoa depende muito disso e ela tem que ir como se estivesse indo para um trabalho CLT. Mas é isso. É isso que eu queria dizer hoje. Enfim, né? E vamos seguir aí. Vamos seguir aí devagarzinho. Eu tô falando bem mais lento do que eu falo, porque eu falei, eu tô com muita dor de cabeça. E tô exausta. Exausta do que, Cisa? Da vida. Da vida. Porque uma coisa básica, simples, cotidiana, é cansativo. Num estado que você, do meu caso que eu me encontro, de outras pessoas que eu ouço depoimento, é assim mesmo. Parece preguiça, mas não é. A cabeça fica um trevo. O que eu faço? Por que eu não consigo mais? Por que é difícil?
Você olha as pessoas trabalhando, levantando, saindo, fazendo, acontecendo, tentando, mudando, e você não consegue enxergar mais isso. Você desiste, na verdade, da luta, você sobrevive tentando travar uma batalha com a sua mente e seu corpo. E é muito difícil. Ninguém entende. É só quem sente na pele. É só quem vive. É como ter um câncer. Só quem tem um câncer ou uma doença que não tem cura, que te limita 99% e você ainda tenta assim, fica naquela esperancinha assim que tu vai dar conta. Aí um dia tu acorda e fala, não, hoje eu vou dar, todo dia você acorda e vai dormir, pelo menos eu pensando que não, amanhã vai ser diferente, amanhã eu vou dar conta, eu vou conseguir. Mas, gente, a gente não consegue. É surreal. É surreal. E por mais que você precise, por mais que você tem que se movimentar, ficar dentro de casa, num quarto escuro, com o pensamento a mil, não é fácil. Eu ouvi esses dias um vídeo de um depoimento de uma pessoa assim, e ela realmente falou, eu preferia ter um câncer do que ter uma depressão, uma insônia, uma crise de ansiedade, um pânico, porque o câncer você faz um tratamento, talvez você não seja curada, assim como outras doenças que não são curáveis, ou que são só tratadas com medicamentos, mas que te limitam. Mas as pessoas realmente julgam o seu modo de estar. E elas pensam que é porque você quer estar assim. Entendeu? Elas pensam que você preferiu ficar assim. Mas a gente não prefere. Você se aprisiona. E essa prisão é pior que a cadeia. Lá você vai fazer mais atividades do que dentro de um quarto, dentro da sua casa. Eu tenho certeza disso. Porque lá você vai ter que seguir regras, querendo ou não. Doente ou não, com vontade ou não. Na sua casa, você não tem força para... Mesmo que você pense, eu preciso sair daqui. Eu preciso levantar daqui. Mesmo que você sinta fobia, coração disparado, ansiedade extrema, inquietação insuportável, você levanta e acha que vai, mas você volta e você deita e o seu cérebro maquina sem parar o porquê. Cara, eu levantei, por que eu não consegui? Sabe assim? Você se sente uma perdedora. Literalmente uma perdedora. As suas energias são praticamente 0,05%.
assim que funciona. É assim que funciona. Às vezes uma pessoa, a gente vê, né, pessoas com doenças piores, mas não são piores. São piores para os olhos da gente que está vendo a pessoa passar pelo processo de um câncer, de um lúpus, sei lá, de uma demência. É porque você enxerga. Mas uma depressão, uma crise de ansiedade extrema, uma insônia grave, as pessoas não estão vendo. Elas acham que é só corpo mole, frescura. Que custa levantar e fazer o que tem que ser feito? Gente, um banho para lavar um cabelo, parece que você está indo para uma batalha. E às vezes você desiste, deixa para depois. Entendeu? E eu não tô falando nenhuma novidade. Nenhuma novidade. Mas é assim. Infelizmente, eu jamais imaginei que eu fosse passar por isso. Mas tá difícil de sair disso. Ah, falta esforço. Falta você levantar e ir contra a vontade ir. Gente, não é simples assim. Não é. Mas, como dizem os médicos, né? E obviamente a gente sabe, quanto menos você faz, menos tu quer fazer. Quanto mais a cama te chama por esses fatores, mais ela é desejada para você esquecer que você precisa sobreviver, mesmo seu cérebro não parando. E é assim que funciona. É muito desanimador. Os seus sonhos, você já não... Você tem, mas você sabe que você não vai conseguir. Você não tem força. Elas nem existem na mente da gente. Elas desaparecem. E você acha tudo inútil. Mesmo que lá no fundo, você acha que não é inútil. Mesmo porque você tem que sobreviver. Mas na nossa mente é inútil. E é o que a gente faz a gente querer um medicamento que você dormisse 24 horas. E que você não precisasse de dinheiro, de pagar conta, de se vestir. E outra, na hora que você precisa ir para uma festa, que você precisa sair, você não tem nem roupa porque você não tem nem vontade de escolher roupa. Você não tem vontade de ficar batendo perna em loja, experimentar roupa. E aí quando tem algum evento, você fala, putz, eu vou de que nisso? O que eu tenho para ir? Eu, Cisa, não tenho.
quando eu consigo comprar alguma coisa, às vezes, tipo, não é para aquele evento, é uma coisa básica, eu sou básica. E eu nem quero procurar. Eu nem quero procurar. Você precisa comprar, mas você olha assim e fala: ah, não tô afim, não vai dar certo, tu põe defeito. Ah, nem tenho vídeo social, vou aonde? Só que sempre surge familiar, um aniversário, muito raramente um casamento. Ai, quando surge então um casamento que você tem que vestir uma roupa social. Meu Deus. É muito difícil. Você passa meses falando o que eu vou encontrar. E eu sei que eu nada vou gostar. Porque o seu corpo não tá bom, porque não sei o quê, tu põe defeito nas coisas, além de ser difícil ir à procura, de ter vontade de ir à procura. E é assim que funciona. Gente, eu sou uma das pessoas, às vezes eu fico pensando, eu sou uma das pessoas que eu não acredito que eu cheguei nesse nível, e eu não acredito que eu cheguei num nível, tipo, literalmente, de falar assim, o que eu vou vestir para ir no aniversário? Eu sei que todo mundo vai estar mais vestido melhor que eu. Não seja roupas estrondosas, são pessoas comuns, simples, igual eu, mas que tem vontade de ir numa loja, tem vontade de comprar um vestido que fica bem no vestido, que você olha, tá super bonita. E eu vou estar lá. Eu vou estar lá, eu falo com o meu uniforme de sair, 2, 3 uniformes de sair, e o uniforme de ficar em casa, o de dormir, e são poucos. E isso vem há anos. Há anos. Raramente eu tenho vontade de ficar caçando roupa por aí. E tudo eu boto defeito. Você vive umas coisas assim, tipo, eu nem sei, você sobrevive da pior maneira possível. Porque tem pessoas que, às vezes, ela tem uma crise de ansiedade, ela sai comprando roupa, sapato, bolsa, ela se veste, enfim, ela dorme mais do que o normal, tendo uma depressão. Que pena que até isso eu fui ao contrário. A minha depressão, ela veio com a insônia grave, infelizmente, o que dificulta muito, mas muito mal. Muito mais, desculpa. Por isso que eu não consigo dar conta do meu dia a dia. Você entendeu? Só para ir no médico que eu preciso ir é um evento. Parece assim que eu tô indo pra forca. Como lavar um cabelo, eu tô indo pra forca. Como secar um cabelo é dificultoso. Como ir provar uma roupa, procurar, sair por aí batendo perna para dar para dar assim mais parecida na mente, sei lá, distrair a cabeça.
eu volto mais triste do que feliz. Porque geralmente eu não gosto de nada, acho que nada ficou bom. E volto mais deprimida do que eu fui. E é surreal. É surreal, mas o meu cérebro, o meu cérebro, ele é muito... Primeiro, ele é muito sonhador, né? Infelizmente, literalmente, ele sonha o tempo todo, que nem eu falei, né? Nem os filmes de Hollywood tá batendo, os meus sonhos estão bem melhores. Se eu for escrever meus sonhos, eu vou ter recorde de bilheteria. Vocês não têm noção, gente. Eu sonho em cada coisa que eu não sei se eu vivi em outras vidas, que é fora da realidade. Coisas boas e coisas ruins. É assim, eu fico impressionada. Às vezes eu tenho vontade de sonhar, às vezes eu tenho vontade de, tipo, entrar nessa vibe de decifrar sonhos, assim, tipo, sei lá, saber mais sobre o assunto. Que a mente é um mistério, mas o sonho, gente, é surreal. É umas coisas assim, sei lá, parece que a alma sai do corpo mesmo e vai por aí se aventurar, já que tu não vai. Ai, se eu levantasse e fosse escrever todos os meus sonhos, tem dia que eu... Gente, e geralmente, quando eu tenho esses sonhos mais viventes assim, que eu passo, sei lá, talvez uns 15, 20 minutos, meia hora, eu não sei, sonhando, eles têm começo, meio e fim e continuação. Você tem noção do que é isso? Gente, o cérebro é uma máquina, geralmente é indecifrável. Eu, sei lá, se eu fosse mais jovem, eu estudaria neurociência para chegar nessa parte de entender um pouco mais, porque quem não sonha, dê graças a Deus. Quem sonha pouco e não lembra, todo mundo sonha, né? Que nem dizem os especialistas. Ótimo, seria o melhor dos mundos. Quem sonha um pouquinho, às vezes é porque viu alguma coisa, e aí vai sonhar com aquela pessoa que encontrou, com aquela pessoa que pensou, com um fato que viu, ou um filme que assistiu, e vai sonhar com alguma coisa referente a isso. Eu sou campeã, mas eu sonho coisas assim que não tem nada a ver com nada. E dá várias histórias. Eu falo que dá várias minisséries. Então, assim, eu queria levantar na hora, assim, é que às vezes eu fico tão atordoada aqui, mas eu gostaria de levantar, assim, e relatar os sonhos, assim, ia ser muito interessante ler depois. No meu caso, ler, né, porque contar os sonhos para os outros, nem todo mundo vai gostar de ouvir, a maioria não gosta, e também, né, que interesse a pessoa vai ter e tal. Mas eu já teria escrito uns par de livros, só sonhando. Ou se eu fosse um produtor, aí eu faria vários filmes, tipo assim, surreal. E eu acho muito interessante, muito interessante. Muito mesmo, mas o meu sonho é não sonhar nunca mais. Só queria dormir mesmo. E tipo, acordar que nem a maioria assim das pessoas. Ah, eu lembro do meu sonho. Ah, eu não sonho. Tudo bem, um dia ou outro sonhei alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa ruim, ou alguma coisa boa, ou foi para algum lugar que ficou ali no subconsciente.
Mas eu acho muito interessante, muito interessante. É uma das coisas que me intriga muito, é o porquê do sonho. E eu assisti um filme que a moça voltou há 200 anos atrás. Foi bem legal esse filme. E... Ixi, meu chá até esfriou aqui. Até teria um negocinho de dentro. E ela tinha uma vida, né, obviamente, presente. E voltou pro passado, no caso, né? Talvez, quem sabe isso não seja uma verdade, né? Porque realmente tem coisas que os sonhos geralmente é um mistério muito grande mesmo. Tem hora que parece, tem hora que eu até acredito nessas coisas. Tipo assim, por que teria que sonhar coisas nada a ver com pessoas nada a ver que tu nunca viu, consequências? Sei lá, é um negócio que nem diz sobrenatural. Eu acho isso assim intrigante. É uma coisa que eu gostaria de... Lógico, ninguém vai desvendar o porquê, que eu saiba. Assim, que a mente, ela não é desvendável, né? Poucas coisas, cerebral, a ciência, tipo assim, né? Supõe, na verdade, né? Nem são coisas concretas do que é o nosso cérebro, a nossa máquina cérebro, sabe? E o legal hoje, que eu acho muito bacana, que as pessoas, geralmente a gente não gosta de ficar escutando muito sonho de outras pessoas, assim, né? Às vezes a gente conta alguma coisa, mas você não consegue contar detalhado, né? Mas é legal, hoje é legal, eu acho, as redes sociais, sabe, assim, a maioria delas, todas elas, na verdade, porque se vê quantas pessoas pensam a mesma coisa que você, vivem a mesma coisa que você, em todos os âmbitos da sobrevivência da gente, da vida da gente, na verdade, né? Então, você pensa uma coisa aqui, você acha que tu pensou, só você pensou isso, mas milhões de pessoas pensaram as mesmas coisas, tiveram sonhos talvez parecidos. Sonhos a gente não vai saber, porque geralmente a gente não tá, as pessoas não ficam contando sonho na internet, mas assim, a fala das pessoas, elas são, parece que tudo realmente está no universo. Tanto é que tem pessoas muito parecidas com a mesma pessoa. Parece que ela nasceu na mesma família e ela não tem nada a ver com a família da pessoa. Elas têm características muito parecidas mesmo, né? E às vezes você pensa um nome X e você acha que ele não existe, não sabe? E de repente você se depara com aquele nome, ou com aquela coisa, ou sei lá. E eu acho isso, assim, bastante legal das redes sociais, sabe? Que os pensamentos, eles não são tão diferentes. Às vezes você pensa que só você sonha assim, só você tem essa doença, só você, infelizmente, teve essa doença, infelizmente morreu dessa doença, infelizmente nasceu com essa doença, mas não, sabe? É tudo muito... as experiências são as mesmas, vamos dizer assim, né? Várias pessoas vão ter câncer, várias pessoas vão ter lúpus, várias pessoas vão ter insônia, crises, várias pessoas vão ter
nascer deficientes, várias pessoas vai ter tudo que milhares e milhares de pessoas têm. E isso eu acho fascinante, assim. Dá uma impressão que parece que a gente é tipo assim mesmo. Foi criado várias cópias de todo mundo, de genes, né? Que fala, acho que é genes, né? Não sei. Né? E aí espalharam assim, Deus espalhou pelo mundo assim, e cada um vai, dependendo do país, da cultura, mas vive praticamente assim as mesmas coisas, eu quero dizer, sabe? Se deu para entender. Eu acho isso muito fascinante, sabe? Eu mesmo, gente, a minha característica física é muito comum. E eu tinha um professor, quando eu fiz o ginásio, ele me deu aula 2 anos, na verdade. E mas várias vezes ele olhou para mim e perguntou assim para mim: "Você é a fulana de tal?" Eu falei: "Não, professor, você já me perguntou isso, eu não sou a fulana de tal." Então, assim, a gente se assemelha a certas pessoas que não tem nada a ver, não é nada a ver com a nossa família, né? Tipo assim, né? Não tem o sangue do nosso sangue, vamos dizer. E isso é muito interessante. Eu mudei assim várias vezes de assunto aqui, né? É que hoje eu resolvi falar. E tomar o chá esfriou, deixa eu ver. Tá super gelado, mas eu gosto dele quentinho, vou esquentar. E o que eu tava falando das marcas, eu tava falando de um monte de coisa. Eu sou assim mesmo, gente, eu sou aleatória. Começa um assunto e continua outro. Minha filha que fala, mas tu é muito aleatória. Eu falo, pois é, eu sou aleatória. Quando eu começo a falar, não paro mais, eu misturo os assuntos. E tem dias que eu não falo nada, eu fico muda, eu só respondo por gestos. Na atualidade, aí dos últimos aí, vamos colocar 6 anos. E que mais? O que eu posso comentar hoje aqui? Tô com dor de cabeça ainda, viu, gente? Já tomei o Cefalive. Ele faz parte da minha vida, já tem há 1 ano e pouco. Antes era a Neusa Aldino, dava conta. Agora o Cefalive tá quase não dando mais conta. Enfim, é assim mesmo, né? Mas é isso, gente. É só um bate-papo aqui de um desabafo, sei lá. E eu tava, gente, eu tava vendo o vídeo de uma pessoa que tem o que eu tenho e mais algumas coisas que eu não fui diagnosticada, que eu não sei se eu tenho ou não, mas as nossas falas são iguais. As pessoas criticam, as pessoas duvidam da gente, as pessoas acham que é moleza, falta de vontade. E ela começou a fazer uns vídeos tal e já tentou, né? Ela é bem novinha, bonita. E eu vi alguns vídeos delas e ela recebe cada comentário desumanos. É cruel. É cruel. E porque se fosse uma doença visível, as pessoas não te criticam, elas têm dó de você, elas têm pena de você. Mas como você tem um problema mental, as crises de ansiedade, as insônias que levam a isso, a depressão, enfim, é toda uma sequência de fatores e
as pessoas sempre acham que quando você tá melhor, no caso dela, que ela tá tentando, falando sobre o assunto, sobre ela, sobre a vida dela, sobre a depressão dela, sobre o que ela já tentou, e as pessoas não têm empatia mesmo, as pessoas criticam. Ela ouviu não, né? Escreveram pra ela, né? Tipo assim, eu não lembro certo agora, que eu tô sem cérebro pra lembrar tudo. Mas, tipo, pra gravar você tem ânimo, né? Mas, tipo assim, pra sair pra trabalhar, não era mais ou menos isso. Mas pra sair pra trabalhar, pra fazer o que tem que fazer, você não tem. E não é isso. Na verdade, gente, as redes sociais, quem tá nessa situação quer ter voz. Porque tem pessoas que vai te ouvir e vai saber o que você sente. Tem conhecimento, passou por aquilo. E quem não passou, ela vai te criticar. Ela vai fazer exatamente o que a maioria das pessoas fazem, que convive com você, que está perto de você, que se afasta de você, porque você reclama, porque você não se movimenta, porque vai, levanta, vai. E não é assim que funciona. Então, todo mundo que vier a público nas redes falar desse assunto de si, vai ser bombardeada por essas pessoas, porque elas não passaram por isso, graças a Deus, porque se um dia ela passar, ela vai se arrepender. Ela vai se arrepender, porque não é do jeito que as pessoas pensam, que basta você ter muita força de vontade e sair e fazer o que você precisa fazer. Não basta, gente. Não basta. Eu era uma outra pessoa. Eu era ativa totalmente. Que nem eu digo, eu já fui muito experta. Hoje, eu não sou 1% do que eu era. Entendeu? Eu digo 1% do que eu era, do que eu trabalhava, do que eu fazia, do dia todo trabalhando e depois dormindo 5, 6 horas, 6 horas geralmente. Nunca fui de dormir muito, mas eu dormia o suficiente. E aí tu dá conta de fazer as coisas, por mais cansada que tu fica, tu descansa e beleza, no outro dia tu levanta e vai, né? Meio cansada, outro dia menos cansada, e outro dia mais feliz, outro dia menos, e tu vai, que tem que ir. Felizmente temos que ter dinheiro. E aí é isso. Então, tipo assim, além da gente passar por esse processo de ter crises de ansiedade extrema, evoluir para uma depressão e evoluir para uma insônia grave, a pessoa acha que é balela. Aí você se sente o quê? Aí é aquilo que todo especialista diz. Aí tu vai fazer o quê? Tu vai se afastar das pessoas. Tu vai cada vez sair menos. Porque as pessoas te julgam pelo olhar, ou falando mesmo. Ou se você estiver nas redes sociais, ela vai te criticar. Porque ela não passou por aquilo. Ou ninguém da família dela passou. E tem pessoas da família passando e os demais não entendem. Porque não passaram. É igual qualquer outra doença. Se você não tem aquela doença, às vezes você geralmente não tem nem conhecimento que tem aquela doença.
e você não tem a doença, você não vai saber o que aquela pessoa tá sentindo. E você desvalida a dor daquela pessoa. A sua dor sempre dói mais do que a do outro, porque ela está em você. E por que as pessoas desconsidera a dor do outro? A dor do outro é do outro. É ele que está sentindo, é na pele dele, não é na sua. Se você está com dor de cabeça, é a sua cabeça que está doendo, não é a do outro. E tem dor de cabeça que você não consegue realizar as coisas. Ela dói demais, você não consegue nem abrir o olho. E as pessoas acham que uma dorzinha de cabeça tá aí. Vai. Levanta e vai. Né? E não é assim que funcionam as coisas, gente. Não é assim. E o mundo evoluiu com tanta coisa, mas a mente de muitas pessoas não finge não compreender. Mas quando ela tiver uma gripinha mais forte, ela quase morre, ela pode. Aí para ela a dor dela é a dor dela. A dor do outro é que nem pimenta no zóio dos outros é refresco. Esse é um ditado bem bom. É exatamente isso. E deixa eu encostar aqui que eu tô cansada de segurar o celular. Vai vendo as borboletas aqui, ó. E, sei lá, resolvi falar tudo isso. Me deu essa vontade. Me deu essa tristeza extrema hoje. Se chama tristeza profunda. Faz parte de todos esses processos. Entendeu? É assim, você não enxerga a vida preciosa. Infelizmente, ela é. Mas nesse caso você não enxerga ela mais preciosa. A sua vida, porque a vida de quem tá perto de você sente mais. Você sente mais. Você sente muito. No meu caso, eu sinto muito. Eu sou intensa na dor da perda das pessoas e eu sou intensa na minha dor, que as pessoas não reconhecem. E quem reconhece, mas acha que, sei lá, você não tá tentando. Mas não é isso. Não é isso. Eu falei um monte de coisa aqui, né? Eu misturei os assuntos, faz parte. Faz parte de mim trocar de assunto assim, como se eu estivesse pensando em voz alta. Gente, vocês estão escutando o tic-tac do meu relógio? Então, no silêncio da noite, eu consigo escutar. Minha casa é pequena, mas eu consigo escutar ele nitidamente ali do meu quarto. É tic-tac, o silêncio fica tão grande que a sua mente, um trevo de pensamentos cruzados, trombando, de tanta informação. E o tic-tac, 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 tic-tac. Eu preciso tirar o tic-tac desse relógio. Tá aqui na cozinha. Meu povo. Tenha empatia pelas pessoas. Poucas pessoas têm. Vocês acreditam? Vou contar uma coisa pra vocês.
Quero ver depois quem vai ter paciência de ficar assistindo esse vídeo, super longo. Sei lá, acho que já faz uns 2 anos e meio, eu tava indo no centrinho aqui, esqueci o nome, que é onde tem os psiquiatras de Matão, psicólogos e tal. É que eu passei por alguns anos ali, né? Aí, troca de médico ali várias vezes, né? E tinha um médico que estava me atendendo, que eu não vou falar o nome, é claro, né? Eu fui para uma consulta para ele, eu não conseguia nem relatar. Eu estava assim, passada de sono, de insônia e tal, e de sono. E ele teve a pachorra, acho que é isso que fala. Ele começou a me fazer perguntas e eu falei, ai, sei lá, eu nem sei mais o que te falar, só sei que eu não dormi, eu durmo pouco e tal, parará. Tem hora que eu dobro, 24 horas sem dormir, até um pouco mais, quando eu tenho um problema maior. E eu tava passada mesmo, assim, de sono. E simplesmente ele olhou para mim e falou assim, você dorme sim. Nunca mais eu apareci lá. Porque se eu durmo, o que eu tô fazendo lá? Será que ele acha que eu adoro, que eu adorava ficar lá 2 horas esperando para ser atendida? Para ele me falar isso? Absurdo. Meu Deus. Eu tava com uma cara que quem olhasse para mim saberia que eu não tinha dormido. Não, mas ele disse que eu durmo. E beleza. Eu tô aqui porque eu gosto de passar pelos médicos. Não tem nada para fazer mesmo. Só que não. Gente do céu, eu não acreditei que eu ouvi isso. Mas ele saiu de lá. Mas eu não retornei mais. E você escuta cada coisa. Tem médico que nem serve para ser médico. Esse daí pode trocar. Ah, e você sabe o que é mais interessante? Ele falou para minha irmã assim, que a gente não deve, né, se preocupar com Deus e todo mundo, né? Mas a gente se preocupa com a família da gente. E acaba pegando os problemas pra gente que, na maioria das pessoas, é o natural. Aí ele falou assim, então, eu tô aqui trabalhando, minha esposa tá lá na minha casa, e aconteceu um acidente, e ela foi lá socorrer, não sei se era a sobrinha, não lembro mais, e falou, mas eu tô aqui, eu preciso trabalhar. Tá, cara, você precisa trabalhar, mas você é o provedor da família se ela tá na sua casa, você concorda? Se ela foi socorrer a pessoa que se acidentou, foi porque você não pôde ir. Porque se ela estivesse trabalhando, ela não teria ido. Então, alguém tem que cuidar dos outros, alguém tem que socorrer os outros. A gente vive em comunidade, a gente tem que viver em comunidade, a gente não pode pegar tudo pra gente, mas se é família, ela não estava lá socorrendo a pessoa. Ah, ele estava trabalhando porque ele não estava na cidade dele e a esposa estava fazendo isso no lugar de alguém. Que comparação mais idiota, velho. Acho que se ele tivesse falado isso pra mim, eu tivesse de ouvir virado, eu ia falar, então, ela tá lá porque tu tá aqui, né? Porque se você estivesse lá e ela estivesse trabalhando, se você pudesse, teria que ter sido você. Que se foi ela, porque ela teve condições de ir. Né? Então, é umas coisas assim, gente. Alguém tem que dar suporte pra alguém, não importa se é da família ou não. Não tem lógica, sabe?
Tem gente que fala umas coisas que não tem lógica. Eu falei, legal, né? Então por que que não deixou a pessoa lá se virar sozinha, sei lá? Quem que ia chamar o SAMU? Alguém que tava passando, chamaram alguém da família, foi a esposa dele, parará, pararó. Quer dizer, a pessoa fala uma coisa sem lógica. Sabe? É umas coisas. Aí outra amiga minha falou assim, esse mesmo médico, a filha dela passou pelo esse médico e tal, e ele pegou e falou pra ela, sabe por quê? Falou, mãe, você que é a chata. Se ela quer fumar, deixa ela fumar, aquele negócio. A vida é dela. Cara, a menina tem 20 anos. A mãe é mãe. Eu acho que ele não é pai. Ou se ele é pai, ele não é mãe, né? Obviamente. Então ele não sabe o que é o amor de mãe. Então é outra fala que ela saiu chorando. Ela ficou, tipo assim, magoada. Ah, então, pra que ela ia lá, então? Deixa ela se ferrar na vida. Entendeu? A pessoa vai lá procurar cura, vamos dizer assim, né? Um remédio. Aí você vai falar pra pessoa, deixa seu filho que se lasque. Deixa ele que vai pra Cracolândia. Deixa ele que vira morador de rua. Gente, quem tem filho, a gente dá a vida pelo filho sem pestanejar. Sem senso isso. Sem senso nenhum. A gente ouve umas coisas que, olha, a pessoa, não sei, acho que ela não fez faculdade, não. Acho que ela fez um cursinho online meia boca para lidar com um doente. Jesus amado. É Freud. É Freud. Quando meu pai estava doente, no final da vida, eu precisava levar ele para o hospital. Teve uma infeliz de uma médica lá, ela teve a capacidade de olhar na minha cara e falar para mim assim, você não pode ficar trazendo ele aqui. Eu me arrependi muito de não ter respondido educadamente para ela. Falei, não, vou levar ele aonde? Vou levar ele na tua casa? Aqui que eu sei que é um hospital. Se eu não puder trazer ele no hospital na hora que ele precisa, eu vou levar ele aonde? Aí eu ia falar pra ela, falei assim, você tá na função errada, minha filha. Vai trabalhar na roça, que aí você não precisa lidar com gente doente. Não, tu escuta umas coisas que, olha, só pensei comigo, vou levar ele ali quantas vezes for necessário. Se com 86 anos ele não podia receber atendimento porque ele precisava, e ele nem gostava de hospital, aliás, ele nem gosta, mas ele muito menos. É uma insanidade se eu ouvir isso. Eu fiquei entalada até hoje. Gostaria de ter respondido, mas eu fiquei quieta. Ai, a gente passa cada uma que, olha, parece umas 10 coisas, viu? Mas tem médico que, eu não sei, não tá na função certa não, filho. Se tu não tem paciência, não quer cuidar de doente, vai procurar outra coisa para fazer. Vai fazer festa, vai decorar festa, vai fazer eventos. E não trabalhar dentro do hospital. Deu uma vontade de falar isso pra ela, mas como eu tava, não tava fora de mim, eu engoli. Mas ele foi atendido. Né? Olha, vou te falar, hein? Então tá, gente.
Eu vou tomar meu chá, que já é 10 para meia-noite. Agora a dor de cabeça já tá diminuindo. Eu vou tentar dormir, né? Que amanhã é mais um dia. Mais um dia. Vou tomar meu chazinho, tá? Beijo, beijo. Obrigado pela audiência. Vou deixar gravado. Quem tiver paciência, depois escuta. Escuta os blá blá blá. Ó, o chá ficou forte, ó. Pera aí. Acho que é isso por hoje. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noitinha, que nem diz a Silmara Benfatti. Boa noitinha. Pra mim nunca é tão boa, mas tudo bem. Segue o barco. Tchau, gente.